Pessoal, bom dia. Voltando aqui ao projeto, aqui é o engenheiro Newton Cubo novamente. Vamos lá, então. Agora, a última aula eu mostrei aqui que eu fiz foi calcular o volume dos andares, dos pavimentos ocupados pela divisão F11. O objetivo é dimensionar um sistema básico de exaustão mecânica. Então, o que eu fiz foi calcular o volume de cada pavimento, somei tudo, dei esse valor, depois eu multipliquei por 10, tá? Então, basicamente isso aí. Que eu vou te pedir para vocês, se puderem dar um like, eu agradeço muito. Se puderem ajudar o canal, vou deixar um número de Pix. Também agradeço. Se não puder, somente você dar um like, assistir o vídeo, já lhe agradeço muito. Tá? Se você puder ajudar, fico muito feliz também. Qualquer valor, R$ 1, 1 centavo, 1 milhão, que você achar. Eu agradeço aqui para fins de melhoria do canal. Vai ser para fins educacionais. Né? Canais de educação, assim, não são fáceis de tocar porque não tem tanto engajamento, né? Como outros canais de danças, de coisas que, enfim, não são tão importantes para nós. Mas vamos em frente. O que importa para nós é isso aqui, é o aprendizado. Vamos lá, então. Continuando, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Isso. E quem quiser entrar no grupo de estudos lá do WhatsApp, seja muito bem-vindo. Vou deixar o link também. Já está convidado. Lá nós tratamos de assuntos relacionados à segurança contra incêndio, buscando ajudar e perguntas, quem precisa. Então, tem vários amigos lá, tem engenheiros, tem técnicos, tem bombeiros, e tem pessoas que são entusiastas do assunto. E a união faz a força e o açúcar também. Então, vamos lá, chega de piadinha sem graça. Então, eu na última aula coloquei algumas grelhas aqui. Eu falei para vocês que na IT não fala a disposição dessas grelhas. Na NBR eu não lembro de nada também, mas eu não sou especialista na NBR. O que a IT fala é que você tem que distribuir isso aqui de forma equilibrada, algo assim, equitativo. Enfim, eu fiz uma distribuição aqui no olho mesmo, da forma que eu achei melhor aqui. Depois nós vamos calcular a vazão de extração de cada grelha. Então eu coloquei aqui a grelha, não tem escala, aqui eu fiz no olho mesmo, depois nós vamos melhorar isso, tá? Colocar valor, medidas de altura, de comprimento, de área de cada trecho de duto. Tá? Você não precisa fazer uma dimensão só para tudo, você pode fazer dimensões menores. É uma coisa parecida com chuveiro automático, que você vai diminuindo, dependendo da quantidade de chuveiros que você tem ali no trecho de tubulação, você diminui o diâmetro do tubo. Isso dá uma economia. Aqui também é algo parecido. Então, aqui eu só coloquei uma legenda bem simplesinha aqui, demonstrando que aqui tem uma grelha. Vou deixar tudo vermelho, que é melhor. Vou apagar algumas coisinhas aqui, porque o objetivo agora é fazer a dimensão, o dimensionamento básico do traçado dos dutos de exaustão. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou traçar uma linha aqui unindo esses dois aqui. Aqui vou mais ou menos aqui, depois eu dou uma ajustada. O que eu vou fazer aqui é um traçado, tá? Você pode pegar e fazer esse traçado usando lá o comando hatch. Eu vou fazer assim mesmo na raça, porque às vezes, por que eu faço assim? Não sou um especialista em CAD também, porque algumas vezes quando eu uso o comando hatch, quando eu passo por DWF, isso some, não sei porquê, alguma coisa que eu não estou configurando corretamente.
Então eu costumo fazer isso aqui, tá? Faço aqui, pronto, perco um pouquinho mais de tempo, não é a forma mais técnica de trabalhar, mas dá certo. E aí eu faço isso aqui. É tracejado porque é a projeção, é a projeção dos dutos. Então imagino que isso aqui é a projeção. E essa aqui também é a projeção da grelha, tá? Só não está só não está pontilhado, mas é a projeção da grelha. Então eu pego isso aqui e pronto. Faço isso aqui e assim eu vou montando aqui o meu traçado, só para mostrar que tem um duto correndo no teto, que liga, é lógico, vai ligar essas grelhas de exaustão. E aí eu vou fazendo dessa forma. Então, eu vou construindo aqui o que eu posso dizer de um estudo inicial, fazendo dessa forma aqui, puxo para cá, puxo para cá. Agora eu tenho eu coloquei aqui, achei prudente colocar duas grelhas aqui. Tá, posso colocar duas aqui também? Você pode fazer isso também, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Como essa área é maior, nós podemos colocar as grelhas dessa forma aqui, ó. Então, só vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E aí vou puxar essa grelha para cá. Mostrar ela por aqui, mais ou menos, ó. E elas vão ficar assim, na extremidade. Puxar essa para cá. Mais ou menos isso. Que eu vou apagar. Vou apagar. Eu só quero demonstrar aqui a premissa inicial desse sistema. Então, aqui está a grelha. Legal. Agora, precisa de grelha aqui também. Aqui já tem, já coloquei uma disposição de grelhas aqui, ó. Então, eu vou pegar esse traçado aqui também, inicialmente, só para começar a pensar no traçado da grelha. Tirar isso para cá. Por aqui. E aí, bom, aí você vai montando. Essa é a forma que eu faço aqui, vou montando dessa forma. Eu vou pensando aqui no melhor traçado, e aí vou colocando aqui, assim, depois eu vou pensar como é que eu vou subir essa tubulação lá para a cobertura, porque a casa de máquinas vai ficar na cobertura. Vamos lá, então, aqui tem outra grelha, certo? Então eu vou simplesmente copiar isso aqui e jogar para cá. Apagar isso aqui. Vou copiar aqui e jogar para cá. Desabilitar aqui o Snap. Tá, então deixar de forma mais ou menos aqui equilibrada. Como falei, isso aqui é um projeto básico. Legal. Agora, eu preciso subir, pensar depois, como é que eu vou subir essa tubulação até a casa de máquinas que está aqui na cobertura. Então, subir por dentro, vou subir por fora. Eis a questão. Posso subir... porque
o alinhamento aqui, mais ou menos isso. Mais ou menos isso aqui. Aqui tem reserva de incêndio. Eu vou precisar subir a tubulação, o duto, por algum lugar aqui. Eu vou pensar nisso depois, da melhor forma. E aí, aqui também, ó, tem a grelha. Essa grelha, a outra lá, vou colocar no mesmo sentido aqui, vai ficar mais ou menos em cima aqui do DJ. Não vou colocar aqui não, porque senão eu vou ter que eu vou ter que fazer uma curva e não é o mais eficiente aqui. Apagar aqui e aqui idem. Então aqui também o traçado, mais ou menos aqui. E vamos aqui, ó. Traçado aqui, aí continua. Legal. Agora eu preciso pensar como é que eu vou subir essa tubulação da melhor forma possível. Então eu tenho que interligar esse sistema de dutos aqui e depois subir com eles. E aí eles vão se conectar com esses dutos aqui também. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso vir por aqui e subir pelo banheiro. Conectar eles aqui, vir por aqui e subir pelo banheiro. Esse pedaço aqui, aí ele vai sair aqui mais ou menos, aí vai continuar subindo, continuar subindo aqui pelo banheiro. A questão é os espaços, né? Eu vou ter que subir com duto aqui, só se ele for no canto da parede, aí você faz uma espécie de boneca, ou em drywall e esconde eles. Ou isso aqui é uma projeção do alçapão que vai para a caixa d'água aqui, ó. Ou venho por fora, né? Venho por fora mais ou menos aqui no meio termo. Só que esse pedaço aqui, ó, esse trecho, ele só vem até o primeiro pavimento. Depois no segundo pavimento, você só tem a parte da boate, né? E assim vai. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou subir com ele nesse pedaço, porque eu tenho que chegar até a casa de máquinas, né? Se eu subir por aqui, em algum momento eu vou ter que virar o duto para cá para conseguir subir e chegar nesses dois pavimentos da boate. Então eu vou evitar isso. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar esses dutos aqui, ó. Vou colocar um cotovelo aqui, um T aqui e vou ligar eles aqui. E vou seguir com eles até esse pedaço aqui, a parte externa, e vou subir por aqui o duto. Tá? É o que eu estou pensando aqui, inicialmente. Depois, se você tiver uma ideia melhor, me avisa. A gente repensar isso. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar esse desenho aqui. Então, eu vou considerar aqui, ó, um T e um cotovelo ali. E eu vou seguir aqui. Aí eu vou pegar e vou fazer ele se conectar aqui. Se é a melhor situação aqui, não sei. O ideal é uma visita técnica no prédio, né? Então, como diz um amigo que o papel aceita tudo, e é verdade, o ideal é ir olhar o prédio. Então, não é o caso aqui. Então, aí vai ficar aqui, ó. Ele vai se conectar aqui.
se conectar aqui. Aí eu vou mandar isso aqui para cá, porque eu preciso subir com esses dutos. Inicialmente é o que eu estou pensando aqui, pessoal. Subir por esses dutos. A outra solução seria subir por aqui, ó, também. Em vez de subir por trás e pela frente. É que pela frente, do lado da calçada, eu acredito que vai ser um pouco mais complicado subir pela frente. Talvez pela parte dos fundos seja melhor. Vamos ver, vou considerar isso, tá? Então vem aqui. E aí ele se conecta aqui. E eu vou continuar com ele até aqui, ó. Por enquanto não estou me preocupando com a área do duto. Isso aí eu vou calcular daqui a pouco. Então esse vermelho é a projeção do duto no teto. Tá? Então ele está no teto, fixado no teto por suportes, braçadeiras. E aqui vai ser onde ele vai subir. Então vou pegar aqui, ó. E fazer como se fosse um cotovelo aqui. Como se fosse não, é um cotovelo. Que ele vira e vai subir, porque a casa de máquinas está lá na cobertura. Poderia colocar a casa de máquinas em outro lugar? Sim. É uma questão de análise da edificação. Qual que é a melhor situação para isso acontecer? Qual que é o melhor caminho dos dutos? Aqui eu vou fazer um X aqui, dizendo que, só para dizer que aqui, esse trecho vai subir. Então aqui, vou colocar aqui, ó. Então esse é um estudo que eu estou fazendo. Eu considero isso aqui um estudo inicial. Eu volto a dizer que a visita técnica é fundamental aqui. Tudo bem, então está subindo aqui, aí ele vem e continua subindo aqui no pavimento, né? Imagina que isso aqui está subindo aqui, mais ou menos aqui, ó. Estou pegando aqui esse pavimento e o duto vai estar, a subida do duto vai estar mais ou menos aqui, ó. Então eu tenho que pensar no seguinte, na verdade. Em alinhar, né, colocar o menor número possível de curvas, enfim, de cotovelos, para diminuir a perda de carga. Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro pavimento, eu tenho que coincidir para, ao máximo, deixar esse trecho aqui se encontre com o trecho desse andar. Mais ou menos isso aqui, ó. Que fique reto aqui, ó. Como falei para vocês, depois vocês corrijam isso aqui. Estou fazendo o melhor aqui, tá? Bem, então aqui continua subindo. Depois nós podemos fazer um cortezinho aqui só para mostrar aqui esse cotovelo. Aqui, ó. Aqui, na verdade, é um T agora, né? Que está interligando com o duto que vem do andar de baixo. Agora, pessoal, o que acontece aqui, né? Aqui eu já não tenho esse pedaço aqui, ó. Por isso que vamos refazer isso aqui, ó. Agora, que você vai olhando e vai mudando, porque por aqui tem essa laje, aqui em cima já não tem. Aqui a edificação continua subindo aqui. Se você pegar no corte, então você vai ver isso aqui lá embaixo, né, no primeiro pavimento. Então, considerando isso, ó, vamos repensar aqui, colocar
essa subida aqui, ó. Que aqui eu vou quebrar a laje e continuar subindo ele aqui, ó. Então, vou pensando no menor caminho. Nós subindo ela aqui. E aqui ela vai subir pelo banheiro, que eu entendo que dá para fazer um acabamento ali, ó. Por aqui mais ou menos. E continuar subindo. Vai ficar um acabamento aqui. Essa parte vai estar no teto também, ó. Vem aqui, vai perto do teto, não vai ter muito problema. E ela continua subindo aqui. Vai ter um furo na laje, continua subindo aqui. E aí ela vai estar aqui mais ou menos, ó, agora, né? Vai estar mais ou menos aqui agora, ó. Mais ou menos aqui, ó. Fora da área de projeção do banheiro, eu continuo subindo. Vamos usar nosso estudo inicial. Subindo, encontra aqui. Aqui continua subindo porque vai vir para a casa de máquinas. Quando chegar aqui na casa de máquinas, eu vou ter outro duto. E vai ter um cotovelo aqui. Que vai chegar por aqui, mais ou menos, ó. E vai chegar na casa de máquinas. Então aqui vai ter um cotovelo. Chegou na casa de máquinas que vai fazer a exaustão de todos esses pavimentos. Então vai ter que ter um grupo motoventilador com uma potência, uma vazão razoável para conseguir fazer a exaustão aí. Que aí já é uma área da engenharia mecânica, né? Aí você fala, pô, mas eu falei para você que é um projeto básico, né? O projeto executivo pode ser feito depois, se assim o teu cliente desejar. Contrata uma empresa especializada que vai entender do tipo de grupo motoventilador a ser instalado, né? As condições de perdas de carga, enfim. Mas nós podemos aproximar bem e aprovar isso no Corpo de Bombeiros, que é o que você está buscando. Então aqui tem o grupo motoventilador, aqui é o sistema de ar-condicionado da boate. Então considere que nós estamos usando isso aqui como o grupo moto exaustor. Então chegou aqui, tudo bem? Agora, pessoal, nós podemos fazer uma espécie de diagrama aqui. Eu vou tentar fazer aqui na hora, tá? Uma espécie de diagrama que vai acontecer, né? Então vou tentar fazer aqui, se não ficar muito extenso, aí eu vou para outra aula e preparo melhor. Vou tentar fazer uma espécie de isométrico desse sistema, em perspectiva, vai, digamos assim. Então vou considerar aqui, ó, uma grelha. Legal. Aí eu tenho aqui a conexão da grelha com o duto. Então venho para cá. E aqui tem outra grelha. E aí eu tenho outra grelha aqui. Estou olhando para o térreo, tá? Estou olhando aqui, essa situação. Aí eu tenho um pedacinho de duto aqui, ó. E depois ele vem para cá, né? Então aqui tem um cotovelo, se liga para cá. Fazer um esquema aqui, um diagrama esquemático aqui. Coisa que engenharia gosta, né? De esquemas para entender e dar soluções. Vamos lá. E aí tem outro trecho aqui, ó. São paralelos. Eu só vou copiar isso aqui e vou passar para cá. E aí eles se encontram aqui. Se encontrando aqui, ele continua para encontrar o outro salão, o salão 2. Então eu só vou fazer uma cópia aqui.
mais ou menos isso. Vem para o salão 2. Legal. Salão 2. Aí do salão 2 ele vem aqui, ó, por um cotovelo que vai subir. Então aqui, esse cotovelo aqui está subindo. Na verdade é um duto que está subindo aqui. Então ele vem para cá. Ó, então ele vem, pega aqui, ó. Aqui tem um T e vem para cá. Então isso aqui é um T. Um T, então. Essa peça aqui, ó, um T. Um duto em forma de T, que vem para cá. Aí ele vai subir aqui, ó. Deixa eu pegar um perpendicular aqui. Então ele vai subir aqui. Legal, aqui tem um cotovelo, né? Então eu só vou colocar isso aqui, indicando que aqui é um cotovelo que agora que vai acontecer com esse cotovelo, ele vai subir. Vai subir e pegar os outros andares. Que me perdoe os mestres do CAD, eu não sou um especialista em CAD. Consigo fazer aqui, mas não sou um cadista, né, dos melhores, não. Mas resolvo. Vamos lá. Então subiu aqui. Quando sobe aqui, ele vai pegar lá em cima 3 dutos, certo? Então, o térreo ele é maior e depois a boate ela se limita a uma parte da edificação, que vem para o lado, o outro lado, digamos assim. E aí aqui tem 3 grelhas. Então aí tem 3 grelhas aqui, ó. Bem, isso aqui não é uma grelha, só estou mostrando o cotovelo aqui, tá? Então, eu vou até escrever aqui para que nós não façamos confusão, tá? Então aqui é um cotovelo. Vamos lá. Tudo bem? Então, deixa eu ajustar aqui. Legal. Térreo, primeiro pavimento está aqui. Primeiro pavimento está aqui. 3 grelhas. Segundo pavimento, também 3. Repete a mesma disposição do primeiro pavimento. Então aqui é igual. Isso é legal. Facilita bastante. Igual. Então aqui também tem imagina que o duto está subindo, tá? Se encontra aqui, ó, num T, se encontra aqui num T. E continua subindo até a casa de máquinas. Então vai chegar aqui, ó. Aí vamos imaginar que o que acontece é isso aqui, ó. Sobe. Como isso aqui está no teto, ele vai subir, vamos chutar aí uns 2 metros por aí. E aí ele vira e vai para a casa de máquina, certo? Vem para cá, ó. Vem para cá e vai para a casa de máquinas do grupo motoventilador. Deixa eu ver se eu tenho aqui um esquema que eu havia feito. E aqui está o desenho do grupo motoventilador. Vamos chamar de grupo motoexaustor. E aí ele vem para o grupo motoexaustor. Então ele vem para cá. E aqui está o grupo motoexaustor. Isso é um esquema só para nós entendermos. Então vem para cá para o grupo motoexaustor, e aí o grupo motoexaustor vai fazer, digamos aí, a sucção da fumaça por aqui, por uma diferença de pressão. Lembrando que a fumaça sempre vai de um ponto de alta pressão para um ponto de baixa pressão. Exatamente isso que esse ventilador vai estar fazendo, criando pontos de baixa pressão para, digamos, coletar a fumaça e jogar para fora, jogar para o exterior, que eu não quero fumaça dentro da edificação. Aí que está que mora o perigo. A fumaça
confinada. Então, esse grupo motoventilador vai pegar e vai jogar para fora. Qual é a vazão do grupo motoventilador? Essa daqui. Vezes 10, 15.920 metros cúbicos. Então, aqui eu tenho um ventilador com uma vazão Q de 15.920 metros cúbicos. Vou salvar aqui para não perder. Legal. Então temos um esquema agora. Agora, pessoal, eu vou fazer os trechos, tá? Fazer os trechos. O que eu posso fazer é o seguinte, vou chamar aqui de A. A, B, C. Começar assim. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos contar quantas grelhas nós temos, né? Grelhas de captação de fumaça, grelhas de exaustão. 3, 6, 9, e aqui tem mais 3, tá? Lembra que isso aqui não é grelha, só coloquei aqui como cotovelo. Então, 6, 9, 3, 6, 9, mais 3, 12, 15. Então, eu tenho 15 grelhas. 15 grelhas de captação de fumaça. 15 grelhas de exaustão. Tudo bem. Tendo 15 grelhas de exaustão, pessoal, eu tenho como saber qual a exaustão em cada grelha. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dividir esse valor aqui, ó, por 15. 15.920. 15.920 dividido por 15 grelhas. Vai dar 1.061,33. Vou considerar 1.062. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou dividir 15 grelhas de exaustão pela, a vazão deixa eu arrumar aqui, a vazão dividido pelas 15 grelhas. Eu achei aqui que cada grelha, porque você divide essa vazão entre as grelhas, ok? É assim que a natureza funciona. Você divide a vazão entre as grelhas, eu vou ter em cada grelha a vazão de, vou considerar 1.062 metros cúbicos. Então, essa vai ser a vazão em cada grelha. Então, essa grelha A vai ter 1.062, essa aqui também, essa aqui também. Então, vou colocar aqui que essa grelha tem essa vazão. Tá. Só que, o que acontece? Para chegar 1.062 aqui, vou ter que ter uma vazão maior aqui. E vou ter que ter uma vazão maior aqui. E aí eu vou calculando isso por trechos, tá? Com esses valores, eu vou conseguir calcular qual é a área de cada pedaço. Então, eu vou ter uma área aqui, ó, de duto. Vou ter uma área menor aqui, porque a vazão vai ser menor. Aqui eu vou ter uma área maior, porque eu vou ter que chegar com uma vazão maior aqui. Depois ela diminui. E aqui eu vou ter que ter uma área maior ainda, porque ele vai alimentar o trecho C, B e A. Tá? Essa é a premissa, é o esquema aí, a linha de pensamento. Bom, então, na próxima aula eu vou voltar
Eu já vou nomear tudo isso aqui para nós não perdermos tempo aqui. E vou começar a fazer o cálculo da área do duto. Então, eu vou ter aqui uma área maior, aqui uma área menor, e aqui uma área maior. Ah, posso fazer uma área só para tudo? Pode, mas você vai ter que usar o ponto, a área mais crítica, a área maior. Isso implica em custo maior de implantação também. Bem, você pode fazer isso com chuveiro automático? Pode, mas você vai ter um custo maior. Você vai passar para o teu cliente um projeto que se ele iria gastar, 100 mil, com o cálculo correto ele vai gastar 300 mil, algo assim. Então eu volto daqui a pouco, pessoal. Muito obrigado.